Olá, meus queridos, tudo bom? Nós vamos abordar hoje um texto muito interessante do livro de Hebreus. Vocês já perceberam que eu estou trabalhando todo este livro de Hebreus, desde o capítulo 1 até ao último capítulo. A gente vem trabalhando semana a semana cada trecho, cada capítulo, cada perícope do livro. Essa semana é muito interessante porque ele trata sobre o santuário terrestre. Eu vou ler um pouquinho, como eu sempre faço toda semana, e a partir daí fluir o nosso bate-papo sobre o texto. Diz assim: a primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães consagrados. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Lugar Santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. O autor vai trabalhar o capítulo 9 todo, a arca da aliança, o lugar santo por excelência que o povo hebreu tinha até a destruição do templo de Jerusalém. Bom, é muito interessante porque ele vai falar sobre esse santuário terrestre que foi feito para que ali o povo fizesse a sua adoração a Deus. Mas o autor de Hebreus nos lembra que aquele santuário terrestre, primeiro a tenda, depois o próprio templo, quando é construído, ele vai nos lembrar que aquele santuário apontava para algo muito maior, que é Jesus Cristo. Essa é a tese central do livro de Hebreus. Um outro ponto muito importante, e nós vamos nos lembrar dele, e o autor faz questão de frisar aqui, é que havia um lugar onde estava propriamente a habitação de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus, o Santo dos Santos, que o povo não tinha acesso. Na antiga dispensação, o povo não tinha acesso direto a Deus. Mesmo o sumo sacerdote só tinha acesso ao Santo dos Santos uma única vez por ano, no Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia da expiação. Era aquele dia reservado no calendário litúrgico que Deus tinha para perdoar todos os pecados do seu povo. Então o povo não tinha acesso direto a Deus, era via o sumo sacerdote, e mesmo o sumo sacerdote não tinha acesso àquele lugar sempre que quisesse, mas somente uma vez por ano, e só o sumo sacerdote, os outros sacerdotes não tinham acesso ao Santo dos Santos. Por fim, nós vemos então nesse texto que aquele santuário visava saciar apenas a carne, por isso que estava todo baseado em sacrifícios de animais, e o próprio sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, fazia sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados. De modo que a leitura esta semana, que o texto nos propõe, é um conhecimento de como era o templo, como funcionava aquele santuário. O autor usa o termo santuário, ele não usa templo, não usa tabernáculo, usa santuário. Talvez para não confrontar com os judeus daquele tempo, e muito provavelmente porque quando este livro foi escrito, o próprio templo de Salomão já havia sido destruído pelos romanos no ano 70. Uma das teses é que o livro de Hebreus teria sido escrito por volta do ano 80, portanto, depois da destruição. Mas esse não é um assunto pacífico e também não é um assunto para nós, é um assunto para os especialistas no Novo Testamento. O importante aqui é nós percebermos essa descrição que o livro de Hebreus fala sobre o santuário terrestre, ou seja, o templo, o lugar onde o povo hebreu fazia a sua adoração. Mais à frente, mas isso é só semana que vem, o autor vai tratar sobre a questão de Cristo ser o verdadeiro santuário. Mas isso não é um assunto para hoje não, é para depois. Fiquemos então com o aprofundamento desta leitura, nos lembrando que aquele santuário terrestre, o templo, o tabernáculo, apontava para algo maior,
era inacessível ao povo e saciava apenas a carne. Por isso que nós carecíamos de uma nova aliança e que essa aliança foi feita em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que Ele nos abençoe e que Ele nos conceda a sua graça. Grande abraço.